Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos dando início a mais um programa Versão Cristã. Um programa que tem por objetivo trazer para você, para sua família, temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. E o tema de hoje é a crise política em Cuba, que repercutiu recentemente nas mídias sociais, nos canais de telejornal. E nós temos dois convidados para debater esse tema conosco. O nosso especialista em geopolítica, César Calderaro, e também o outro César, pastor da primeira igreja batista brasileira de Los Angeles, publicitário e jornalista, César Vasconcelos. Mas antes de iniciar, gostaria de ler um versículo bíblico com vocês, que diz lá em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde há cristianismo, há liberdade. César Calderaro, é um privilégio tê-lo aqui, você que é especialista em geopolítica. Nós estamos debatendo um tema que recentemente repercutiu em nível internacional sobre Cuba. Onde é que começa essa discussão de Cuba? Onde é que nós podemos chegar à origem dessa problemática política de Cuba? Olá a todos. O início foi quando Cuba estava sendo liderada por Fulgêncio Batista, que era um preposto de muitas empresas americanas, pelos idos de 1956, quando a corrupção era endêmica em Cuba. Era muito grande essa corrupção e o desmando era geral. Daí surgiu o Fidel Castro, né, como um líder para romper com essa corrupção e com essa estrutura de governo que ocorria em Cuba. Como Cuba tem uma posição geopolítica muito importante sobre o Golfo do México e tem influência em toda a latinidade que circula o Mar das Caraíbas e também na América do Sul, os Estados Unidos têm, como sempre teve, dado muita importância a essa ilha que estava em pauta com essas questões todas. Fidel Castro, então, começou a organizar uma guerrilha na Serra Maestra e conseguiu, alguns anos depois, romper o governo e se instalar como um novo líder na ilha de Cuba. Agora, Calderaro, isso aí faz parte de um movimento que naquela época da história estava acontecendo em outras partes do mundo também, né? Perfeitamente. Como é que se encaixou a realidade de Cuba dentro desse cenário mais amplo mundial naquela época? Pois é, havia a Guerra Fria, não é? Uhum. E o mundo estava bipolar. Mas o preponderante neste momento era as questões internas a Cuba, que foram elas que propiciaram o surgimento da liderança do Fidel Castro. A questão da corrupção. A corrupção e a exploração que havia. Cuba era praticamente o paraíso americano, né? Era onde eles iam fazer as festas, para onde eles iam fazer os seus descansos, né, de todos os tipos imagináveis naquele momento. E a estrutura humana reagia a isso. E o Castro era jovem e assenhorou-se da liderança. Ele e os irmãos e alguns amigos. Eles tiveram educação nos Estados Unidos. E os Estados Unidos praticamente era um grande mentor de tudo que ocorria em Cuba. O México também, mas sobretudo os Estados Unidos. E quando ele em 1959, eu acho que 3 anos depois, ele conseguiu dominar militarmente a Cuba e se viu a um novo desafio, né? Reorganizar o governo. Calderaro, pode ser considerado, portanto, a partir desse momento, o início do comunismo na ilha cubana? Ainda não, porque o objetivo deles era romper com a corrupção e com os desmandos que havia na ilha. Então, eles tinham por objetivo reorganizar um novo governo em cima das bases éticas e morais estabelecidas pela maioria dos cubanos. Mas estava ocorrendo simultaneamente a bipolaridade do mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Guerra Fria, né? A Guerra Fria. Então, quando eles conseguiram fazer a estrutura organizacional do novo governo, os Estados Unidos não souberam ou não ocorreu uma integração com o novo governo.
E esses entrechoques de interesses, porque fizeram com que eles se voltassem em busca de apoio do outro polo, que é a União Soviética. É curioso sobre esse ponto, porque normalmente se tem a informação corrente, que eu não sei se é correta, que desde o início o movimento castrista do Fidel Castro, ele era um movimento revolucionário comunista, isso não é verdade? Não, eles tinham por aspirações a ética e a moral comum na ilha, que era boa, que estava sendo corrompida pelo Fulgêncio Batista e pelos interesses das empresas, dos hotéis e dos prazeres, né? Da Ilha dos Prazeres, usada por muita gente que vinham do turismo, porque Cuba tinha 4 produtos preponderantes. O primeiro era o turismo, enormemente preponderante. O segundo era o tabaco, né? Cassinos na ilha, né? Cassinos, muitos cassinos, e tudo que vem correlacionado ao cassino, né? Nessa linha, então, a própria população naquele momento realmente estava favorável ao movimento. Muito favorável, não só na ilha, como no contorno, em toda a latinidade, né? E muito nos Estados Unidos mesmo eram favoráveis a ele. Ele encantou todo mundo. Era romântico, né? A ação do Fidel Castro. Eles eram tidos como heróis e rapidamente todos, a maioria, né, comungou com os ideários da Revolução, que era uma revolução no sentido adequado. E quando é que o comunismo vem nesse... Pois é, quando houve o desencontro de interesses entre as empresas que tinham seus hotéis e seus cassinos na ilha, eles não souberam fazer a integração de interesses para criar um interesse comum. Quando o Fidel Castro se viu sozinho, né, ele buscou apoio no outro polo, que foi na União Soviética. E, naturalmente, a União Soviética se aproveitou por causa da posição geopolítica da ilha, que é praticamente um porta-avião a alguns quilômetros dos centros de poder americano. Quais foram as consequências dessa mudança? Quando isso ocorreu, a consequência foi o comunismo, porque ele se viu na obrigação de implantar o comunismo e se encantou com ele, né? E imediatamente começou a estruturar o governo, a estrutura organizacional do novo governo, em cima do ideário marxista-leninista, segundo a orientação da União Soviética. E a União Soviética começou a comprar o açúcar, o tabaco e dar garantia econômica à ilha, que ele precisava, que eram os produtos da hora. Agora, para quem está nos assistindo ali, o que significa, portanto, essa mudança de regime, para o regime comunista? O que é o comunismo para quem está nos assistindo? Quando ele estruturou o novo governo, primeiro, ele estatizou todos os bens de produção que existiam na ilha. Todos os cassinos, todos os hotéis, todas as casas, todos os carros, todas as fazendas, todas as fábricas, tudo foi estatizado, confiscado à força. Pelo Estado. Pelo novo governo, pelo Estado, pelo novo Estado. Ele refez o Estado, ele recompôs a estrutura do Estado. Nesse momento, inclusive, o governo assume empresas de outros países, particularmente dos Estados Unidos. Perfeitamente. É nesse momento que até começa... Perfeitamente. Aí aumentou os desencontros de interesse. Aprofundou mesmo. Né? Porque essa estatização dos bens de produção caracteriza o vigor maior do modelo econômico marxista, que é a ideia da União Soviética introduzir dentro da América, no coração da América, o regime marxista-leninista. E foi daí que começou a comunização das Américas, foi através de Cuba. Foi uma estratégia muito adequada na União Soviética para os interesses dele. Quando isso ocorreu, ele, ao mesmo tempo, fez o Partido Único. Ele mobilizou em torno dele, como primeiro secretário das Forças Armadas, que era a antiga guerrilha, transformou num exército, e esse novo exército manteve e garantiu o poder sobre a estatização dos bens de produção. Quem era contra, ele punha no paredão. Isso foi real? Isso é real.
Houveram fuzilamentos, mortes, perseguições. Aí as pessoas começaram a se desencantar com o romantismo do Fidel Castro, né? Quer dizer, você teve uma perda de liberdade política, em paralelo uma perda de liberdade econômica, e pouco se fala, né, César, porque houve também uma perda de liberdade religiosa em Cuba, né? Sim, quando o comunismo foi instalado, marxista-leninista, ele estatizou os bens de produção, tudo era do Estado. Os carros, as casas, o porto, o aeroporto, o hotel, tudo. E era distribuído já dentro do modelo estabelecido pelo partido, que era o Partido Único. Não tinha liberdade. A liberdade era a doutrina do Partido Único. Aí acabou a liberdade. Primeiro, o amor à vida, que é o bem maior de qualquer das sociedades civilizadas. O amor à vida foi desprezado. Prova é que eles matavam com julgamento sumário. Segundo, o cerceamento das liberdades. Quais são as liberdades? Liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, de expressão, liberdade de culto religioso, né? E isso foi sendo arraizado a tal ponto que ele conseguiu realmente criar o novo Estado dentro dessa filosofia marxista-leninista. Impressionante para a gente imaginar um cenário desse, porque a gente está no Brasil. Até particularmente aqui no Pará tem um negócio interessante que é a influência cubana na cultura paraense, né? Porque pelas rádios de lá se ouvia músicas, né? Tempos atrás, inclusive alguns estilos paraenses têm conexão com essa influência. E a gente não consegue se imaginar vivendo numa sociedade onde a liberdade é tolhida dessa maneira. E como a gente está vendo, uma coisa meio abrupta, né? Imagina você tendo uma fé em Cristo, podendo ir para o culto, e de repente, em questão de meses ou poucos anos, você já não tem mais nada dessa realidade na tua rotina de vida. É um choque muito forte. É isso mesmo, perfeitamente. Quando eles estabeleceram e estabilizaram o novo Estado dentro da nova forma de governar, dentro do novo regime político, que não era mais pelo sufrágio universal, e sim pela decisão unitária do partido. Tanto é que o Fidel Castro ficou quanto tempo à frente do partido? Perfeitamente. Ele depois passou para o irmão e agora está na mão, né, do Miguel Díaz, né, o atual presidente. E o primeiro secretário do partido... Presidente ou ditador? Pois eles dizem-se presidente, mas na verdade é uma ditadura. O que caracteriza uma ditadura? É quando os poderes ficam só numa pessoa, né, que é o ditador. Ele é o começo e o fim de tudo, que é o partido, que é o espelho do pensamento do ditador. E isso que é a questão preponderante que tolhe as liberdades. O bem maior humano é a liberdade. Sem a liberdade você não constrói mais nada. Esse é o centro. Aliás, a liberdade é um princípio cristão, né? Um princípio bíblico, né? Inclusive a liberdade de culto, né? De consciência. Claro, evidente. A liberdade de pensamento religiosa, ela abre a liberdade de associação, liberdade de mercado. E é por isso que as pessoas, os países que têm liberdade de mercado, dentro do modelo liberal, eles se enriquecem. Prosperam. Porque a liberdade é que propicia o bom entendimento, a boa associação e o bom caminho para os negócios. O empreendedorismo. O empreendedorismo. Sem liberdade você não empreende. E Cuba, ele tinha, além de tudo isso, naturalmente pelo modelo comunista, a centralização, o planejamento centralizado da economia. Tudo era centralizado e planejado. É praticamente um erro básico do comunismo, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, um bloco que contextualizou essa problemática. E no segundo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre a crise atual em Cuba. Muito bem, voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, no programa de hoje debatendo a crise política em Cuba. Antes de voltar para o nosso tema de hoje, eu quero fazer uma recomendação de leitura, e a gente sempre faz aqui recomendações de leituras com o objetivo de compartilhar conhecimento em cosmovisão cristã. E a nossa recomendação de hoje é o livro A Pobreza das Nações,
do teólogo Wayne Grudem e do economista Barry Asmus. Você que quer aprofundar um pouco mais o debate do desenvolvimento das sociedades, da pobreza das nações, da prosperidade das nações a partir de uma perspectiva cristã, esse livro ele é fantástico. Mas vamos voltar nessa questão de Cuba. Nos últimos dias, nas últimas semanas, você tem observado, Calderaro, vídeos, reportagens, mensagens sobre um movimento político que está acontecendo em Cuba. Muita gente indo para as ruas, muita gente pedindo liberdade, muita gente clamando por liberdade. Será que nós estamos observando o colapso do socialismo real em Cuba? Será que isso é um desdobramento que aconteceu na União Soviética algumas décadas atrás, com o colapso do socialismo real na União Soviética, depois a Alemanha? Será que nós estamos chegando ao final de um regime em Cuba? O comunismo, ele tem em si erros fundamentais, tanto na área humana, política, como no modelo econômico. A estatização dos bens de produção é em si uma inviabilidade. E a unidade em cima de um partido único é outra inadequação. Então, todos os países que tiveram por experiência o comunismo, sem exceção, implodiram. A primeira implosão foi da União Soviética, que gerou muitos novos países, ou antigos que se renovaram, dentro do modelo econômico liberal, com pluripartidarismo, dentro de uma forma de governo republicana e dentro de um regime político democrático, que hoje existe na Europa de maneira geral. Também, em 1976, quando o Mao morreu lá na China, o Deng Xiaoping reorganizou a China em novos paradigmas que fez com que ela hoje se tornasse uma potência econômica. É uma questão que só isso já motiva um novo programa. Então, quando a União Soviética implodiu, o primeiro efeito que ocorreu foi em Cuba, que era praticamente um protetorado, né, da União Soviética. Cuba ressentiu muito isso e ficou bloqueada, que estava pelos Estados Unidos em termos econômicos. Apareceu a Venezuela, que apoiou Cuba por muito tempo. Mas o desgaste do regime comunista cubano, ele começou logo depois do seu início, com a invasão da Baía dos Porcos por cubanos que estavam na Flórida, apoiado pelos Estados Unidos, não diretamente, não ostensivamente, mas de forma não ostensiva, e que foi um insucesso. As tropas do Fidel Castro dizimaram, não deixaram isso ocorrer. Mais tarde houve novos levantes internos na ilha que foram sufocados. Então, o atual movimento de rompimento com o comunismo em Cuba, ele vem ocorrendo ao longo do tempo. Não é uma coisa recente nem instantânea. Não. Ele começou há muito tempo. E é curioso, né, Calderaro, porque quando a gente observa a história dos países que adotaram o regime socialista ou o comunismo, esse regime ele se destrói por dentro, né? Ele implode por dentro. É por isso que fica bem claro as incongruências do comunismo. Porque o modelo econômico e o regime político do unipartidarismo, ele cria contradições internas insuperáveis, né? Insuperáveis. Acho interessante, você comentou como Cuba dependia de Rússia nesse contexto. Eu estou lendo um livro do Sowell, né, de economia. Thomas Sowell? Exato. Ele faz um relato impressionante, contrastando as práticas econômicas dentro da própria União Soviética, tipo o controle de preço que você mencionou. Ele dá um exemplo de que todos os preços do país eram definidos por canetada dentro de um departamento. Então você hoje fazia um ajuste num preço,
obviamente aquilo ia ter um impacto econômico, né, de atividades, e para você corrigir os efeitos daquele impacto, tinha que esperar não sei quantos outros milhões de itens serem tarifados de novo para chegar em correção. Totalmente o contrário do liberalismo, onde você tem, né, a economia, o próprio mercado vai ditando essas coisas. Então você imagina isso quando é escalonado, de uma nação, outra a depender, um anacronismo que se estende para as outras áreas, porque a gente vê que Cuba, né, as informações que a gente tem, é de muita limitação em diferentes áreas. É verdade. A China, ela teve uma questão, pela própria cultura chinesa, ela não quebrou, pelo contrário, ela se modelou internamente, aproveitando a cultura chinesa, liberando nas zonas de liberdade um modelo bem chinês, né? Híbrido, e que gerou uma potência econômica, né? Mas voltando a Cuba... Mas antes de voltar a Cuba, eu queria fazer um comentário numa questão que o César colocou aqui, que eu acho que é até interessante. Ele falou no Thomas Sowell, que é um economista, para quem não conhece, Thomas Sowell é um dos economistas conservadores mais conceituados da atualidade. Mas um economista de 100 anos atrás, chamado Max Weber, ele era muito crítico do comunismo, do socialismo, do materialismo histórico dialético. E César, né, os dois Césares aqui, Vasconcelos e Calderaro, é interessante que ele colocou já há mais de 100 anos atrás o seguinte: olha, essa história de você promover a revolução do proletariado com o objetivo de acabar com o antagonismo de classes é uma falácia, porque quando você promove uma revolução do proletariado e você cria um estamento diferenciado, que é a tal da burocracia estatal, você cria uma nova classe privilegiada. E é o que a gente observa hoje muito em Cuba, a gente observa muito na Venezuela, onde você vê membros do partido do governo, Partido Comunista, eles têm enriquecimentos muitas vezes ilícitos. O próprio Fidel Castro tem um patrimônio que não é lastreado, e a origem desse patrimônio. Tu acha que isso poderia ser também um dos motivos da causa? Perfeitamente, porque, perceba, o comunismo, ele propõe, pela sua raiz básica do pensamento, a estatização, a comunização dos bens, todos os bens de produção, as casas, os carros, as fábricas, as fazendas, e isso fica para o Estado. Agora, como o partido é único, quem vai gerenciar esses bens são os privilegiados do partido. A burocracia. A burocracia. Quando isso ocorre, existe um intercâmbio de interesses no alto nível do partido. E eles geram em si a corrupção. Então o comunismo, ele é em si o embrião da corrupção do Estado. Então todas as estatizações dos bens de produção implicitamente geram corrupção logo no início, porque quem vai gerenciar não é o dono ou uma associação dentro da liberdade, é sim um preposto do partido que domina, das amizades que estão enraigadas dentro da estrutura de poder daquele partido único. E no próprio caso da União Soviética, depois da queda do comunismo, o que estabeleceu foi os antigos burocratas, os amigos dos donos do partido, se mantiveram nesse poder, já num contexto de uma economia mais aberta, mas ainda nessa mesma linha de uma corrupção, de privilégio, Exatamente. De favorecimento, e que eu até levo para o lado espiritual, né? O ser humano é corrompido, e se você não tiver uma estrutura, um sistema que facilite, né? que controle, que regule as coisas de uma maneira equilibrada, de uma maneira onde haja liberdade, você vai acabar incidindo nesse tipo de situação. Esse é um ponto que o César colocou aqui que eu considero importantíssimo, porque imagine uma coisa, o que o comunismo ele traz como elemento filosófico político? A redenção da sociedade pelo homem, o antropocentrismo, ou seja, você a partir da luta de classes, você passa a ter um movimento revolucionário e a partir de utopias criadas pelo homem, você passa a ter a redenção da sociedade. Nós que somos cristãos, nós sabemos que a redenção da sociedade se dará plenamente com a implantação do reino de Deus na sociedade. Agora é muito curioso, eu quero voltar a essa questão aqui que o César colocou, Calderaro, que é justamente, muitas vezes, o próprio comunismo acaba virando uma questão de linhagem familiar, né? A gente tem em Cuba isso, você tem na Coreia do Norte, quer dizer, passa de pai para filho. Perfeitamente. Veja, a gente acaba indo buscar os conhecimentos fundamentais na Grécia, né? Porque lá começaram a organizar o pensamento.
Como é que se dá a organização, a forma de governar um país, não é? Você tem a monarquia, quando ela hipertrofia, dá o déspota. Você tem a governança, a forma de governar por alguns poucos. Existe a aristocracia. Quando são bons, a coisa vai bem, mas quando eles hipertrofiam, existe a cleptomania, a cleptocracia, existe até plutocracia. A plutocracia e as outras cracias que são hipertrofias da aristocracia. E existe aí sim a grande questão grega, que é a democracia, né? Que é a república democrática. E o que é a república? É o governo de muitos, em que você descentraliza o governo para muitos governarem simultaneamente, com 3 poderes. Montesquieu ajustou isso, né? Que foi o motivo da grande implantação das repúblicas modernas. Então, ele coloca com 3 poderes. Quando hipertrofia, existe a ditadura. Quando um dos poderes elimina os outros 2, existe a ditadura, que é uma hipertrofia horrível modernamente, indesejável em qualquer boa república. Então, o que se quer implantar em Cuba para resolver os problemas de lá, que é o sonho não só dos cubanos, mas também dos latinos americanos e dos Estados Unidos, é a questão de uma república em que tenha 3 poderes para a forma de governar e um regime político democrático, em que quem vai ao poder seja através do voto universal de cada cidadão cubano, da onde surge o poder real de qualquer nação. Caldeira, uma curiosidade, porque a gente está falando desses protestos que estão acontecendo agora. Ao longo dessas décadas, desde que foi estabelecido o sistema comunista, houveram outras tentativas de se buscar essa democracia dentro da ilha? A primeira tentativa foi pela invasão da Baía dos Porcos, né? Houve algumas tentativas, mas frustrantes, porque o poder dele, como uma ilha pequena, e o exército é bem organizado, e está dentro da família, né? Que não é só a família, tem os agregados em torno da família, eles massacraram, não tem como. Se não houver uma... Aliás, uma das características do comunismo é exatamente essa, né? Você eliminar aquelas pessoas que, inclusive, dentro do próprio partido... internamente. ...são contrárias às ideias do ditador, né? Quer dizer, não é somente quem pensa em um regime alternativo, quem ameaça, inclusive, o poder dentro da estrutura burocrática partidária, né? É verdade. Se pode pensar que está havendo uma certa inabilidade política nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou nos países latino-americanos, que são repúblicas democráticas. Então, para que ocorra uma mudança e um novo regime lá, é preciso de apoio externo, porque o povo não tem armas. Não há como você fazer uma mudança de regime, a não ser um entendimento político, o que não é fácil, é difícil. Você parte da perspectiva que a queda do regime comunista cubano é iminente, é inevitável, é inexorável? Veja bem, a implosão do regime internamente, ela já existe, ela já ocorreu. Eles estão na miséria, eles estão com grandes dificuldades em todas as áreas. E o povo deseja a liberdade, deseja fazer com que haja a implantação de uma república liberal, né? Com um regime democrático de se chegar ao poder. O problema é que existe a força, né, das armas que estão ainda na mão do Partido Único. E para que isso... E o próprio domínio dos meios de comunicação. E o domínio dos meios de comunicação. O que você observou agora, pelo que foi divulgado, César, é que boa parte da manifestação aconteceu a partir de mobilizações por meios de comunicação como WhatsApp, Facebook, internet. E o que o regime cubano fez? Até para quem está nos assistindo entender o que é o comunismo. Bloqueou o acesso à internet dos seus cidadãos. Isso mostra o que é um país que não priva pela liberdade de opinião, de crença política, ideológica e religiosa. Ainda levanta outro tema interessante, que pessoas, se a gente olhar para o Brasil, de ex-presidente a atores
a políticos atuais, continuam apoiando firmemente o sistema ditatorial cubano. Inclusive, o prefeito de Belém fez uma fala que eu considero infeliz, se manifestando favorável ao regime revolucionário cubano. Para que haja uma mudança da forma de governar e do regime cubano, é preciso de apoio externo. Eu, pessoalmente, acho que é chegado o momento de um entendimento através da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, e do bom senso, né, porque é natural que o povo se auto faça uma gestão através do poder de cada cidadão, né? Então é hora de que as nações americanas se reúnam, inclusive... Americanas é América como um todo, né? América como inclusive um todo. Brasil, né? Brasil, perfeitamente. O Brasil é um dos centros da solução. O Brasil é um centro da solução de qualquer coisa que ocorra na América Latina. Certamente com o México, com a Argentina, todos juntos. E com os próprios Estados Unidos. Bom, muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco do programa Versão Cristã. É um debate muito interessante. E eu gostaria de deixar uma pergunta para o nosso terceiro bloco. Olhando para frente, qual é a perspectiva futura? Qual é o papel, César, da igreja cristã nesse momento? Não desligue sua televisão, em poucos segundos nós voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Muito bem, voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. E o tema de hoje é a crise política em Cuba. O debate está muito interessante, mas eu quero iniciar esse terceiro bloco conversando com o nosso convidado, César Calderaro, especialista em geopolítica. César, qual é a perspectiva futura do que está acontecendo hoje em Cuba, com a população indo para a rua, população pedindo liberdade, a tendência de mudança de sistema? Como é que você vê o cenário futuro? Cuba, ela influencia toda a América Latina. Se houver uma mudança interna em Cuba, haverá uma mudança no Peru, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia e até no Brasil. Porque aí nós teremos uma nova luz no Golfo do México, em Cuba, que vai iluminar de uma nova forma a latinidade americana. Então, há interesse de todas as repúblicas americanas de que Cuba se torne uma república liberal, democrática. Porque é a natureza das Américas, né? A liberdade. A liberdade está muito ligada às religiões. Todos os deuses de todas as nações que nascem com a nação, desenvolve-se com a nação, entra no seu apogeu e depois declina, todas as civilizações, elas nascem, crescem e morrem com os seus deuses. O nosso, ele prima pela liberdade. Jesus Cristo é o caminho e dentro desse caminho, o valor preponderante é a liberdade. Por isso que o Ocidente inteiro promulga a liberdade como valor preponderante. É porque somos cristãos em todo o Ocidente. É natural que seja assim, né? Então, se Cuba se tornar uma república liberal, naturalmente o cristianismo renascerá em Cuba. E os templos, a cultura, os cultos ficarão propiciando que haja uma renovação na ética, na moral, nos costumes cubanos, que existe em Cuba, porque a cultura cubana, ela permanece, as suas entranhas, as suas raízes, é só mudar a forma de governar, que aflora tudo de novo, que está tudo em banho-maria, né? A cristandade está em Cuba, o Papa já esteve buscando essa relação, a Espanha já está com muitas questões de terra e de interesses comerciais dentro de Cuba. Se houver uma liberação, automaticamente o México, que tem uma proximidade física muito grande em termos geopolíticos, vai ser um dos primeiros a fazer a sua relação aumentar com Cuba. Os Estados Unidos, que fica bem pertinho, o Brasil e todos os países americanos. A América é um continente próprio.
Calderaro, deixa eu pegar esse teu gancho aqui que eu considero importante, inclusive relembrando o nosso versículo bíblico de hoje, que tem tudo a ver com isso. Nós lemos no início do programa o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,17, que diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Aí há liberdade. Cristianismo rima com liberdade. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso debatedor aqui, César Vasconcelos. César, o Calderaro deixou muito claro para a gente aqui que você, na perspectiva de rompimento de governo, de abertura democrática, você passa a ter, portanto, também uma abertura religiosa. Seria o caso das igrejas evangélicas atentarem para Cuba como um novo campo missionário que vai se abrir futuramente? Eu diria que a expectativa do povo de lá já existe. Eu estava em contato esses dias justamente com um pastor cubano, conheci ele nos Estados Unidos, inclusive, e ele contando da dificuldade do que é você tentar seguir a vida cristã dentro de um ambiente repressor como esse, mas sem dúvida, eu creio que essa é um motivo de oração de décadas já. A igreja cristã ora para que haja liberdade para se alcançar. Se você imaginar a quantidade de cubanos ali, particularmente na Flórida, localizados lá no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, com o interesse de apoiar o desenvolvimento de Cuba, e parte desses cubanos são cristãos. Se você vai particularmente lá, os hispanos estão presentes em todos os Estados Unidos, na região que eu fico, mas você vê muitos mexicanos principalmente, mas cubanos, quando você vai para a Flórida, é impressionante, igrejas de cubanos. Então eu creio que essa já é uma das fontes de missionários para voltar e alcançar essas vidas. Eu acho que o Brasil deveria estar, até por uma certa ligação, eu até comentei do lado cultural, né, essa proximidade, essa latinidade, esse sabor latino que o brasileiro tem, o cubano também tem. Eu acho que a igreja devia estar muito atenta para isso. Primeiro, vai ser uma reconstrução de um país de certa perspectiva. Então, acho que a igreja podia somar não somente com a pregação, que é o prioritário, mas com ações sociais, ações humanitárias na área de saúde, na área de formação de líderes, enfim, todo um espaço para se trazer princípios do reino de Deus para uma sociedade que, por décadas, está sendo discipulada dentro de uma visão ateísta. Então, realmente, é um campo missionário impressionante que deve estar na mira de pastores, de organizações missionárias, para quando essa trava for liberada, realmente a gente entrar lá e poder trazer o reino de Deus. E pelo que a gente está acompanhando, isso não vai demorar muito a acontecer, né? O regime já está em ocaso. Eu queria fazer uma outra pergunta para os dois, inclusive. Queria ouvir os dois aqui, começando pelo Calderaro, depois pelo César Vasconcelos. É uma questão interessante, porque a gente vê no Brasil hoje um certo fetiche com essa questão do comunismo, um certo deslumbre. Eu mencionei no bloco anterior o prefeito de Belém fazendo uma manifestação de apoio à Revolução Cubana, etc. A gente vai para as universidades brasileiras, hoje a gente vê pessoas ali que defendem, aliás, tem uma frase que diz, é muito fácil você ser comunista num país livre. Difícil é você ser livre num país comunista, né? Mas muita gente, muitos artistas com deslumbre, mas não largam a Lei Rouanet, não largam os recursos das empresas aqui no Brasil para se manterem. O que explica esse fetiche, Calderaro? O que explica, Vasconcelos, esse fetiche dessa parte da mídia brasileira, da academia brasileira, dos políticos brasileiros? Existem palavras que foram corrompidas de propósito para poder alimentar a dialética. A corrupção das palavras, para que as pessoas usem na dialética e obtenham vantagem política de votos e dos seus interesses. O comunismo é uma palavra que, de alguma forma, é muito usada de forma corrompida, né? O próprio liberalismo. Então, essas palavras têm que ser postas em ordem, para que a gente entenda o que significa cada uma delas. Então, vamos lá. O comunismo. O que é o comunismo, né? Ele tem duas características preponderantes. Primeiro, o modelo econômico estatizado. Todos os bens de produção, casas, carros, fábricas, fazendas, todos os bens de produção da nação inteira são confiscados e estatizados, comunizados. Daí é um aspecto preponderante para se implantar o comunismo marxista, não é? Dos princípios estabelecidos por Marx. A outra característica do comunismo é o partido único.
Quer dizer, existe uma unidade de pensamento em torno de um único partido. Por isso, cerceiam as liberdades. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, de culto, a liberdade de mercado. Então, essas duas características, existem outras que são menos importantes, mas essas duas características preponderantes é que estabelece a maneira de governar, os regimes políticos, né, e os sistemas de governo do comunismo, do mundo comunista. Muito bem, César, mas o que gera esse fetiche por parte de uma elite econômica, intelectual, política? Em cima disso, em termo contrário, existe o liberal, em que os valores da vida, os valores da liberdade individual, a liberdade de associação, de culto e a liberdade de mercado. E o modelo econômico é privado. Todos os bens de produção não são do Estado, são privados. As empresas de produção, de saneamento, disso e daquilo, todas são privadas. Todos os países que são liberais e que têm o pluripartidarismo, todos ficaram ricos e dignos. Pelo contrário, todos os países comunistas que experimentaram esse erro humano, né, todos se tornaram miseráveis e implodiram, além de matarem milhares de pessoas. Que é o caso de Cuba agora, né? As pessoas estão indo para a rua e muitas delas clamando por saúde, por liberdade e por comida, né? Perfeitamente. Então, o que aconteceu? A União Soviética implodiu. A China mudou e se adaptou. É um caso à parte, tem que ser estudado de maneira apropriada no tempo certo. O que restou do comunismo do mundo? Realmente, na verdade, restou a Coreia do Norte e Cuba. E a Venezuela, que é um ponto fora da curva, surgiu agora. Quer dizer, o comunismo, na verdade, ele já foi ultrapassado pela humanidade. É um erro que foi ultrapassado pela humanidade. As pessoas que se dizem comunistas não sabem nem o que é comunismo direito, né? Assim como algumas que se dizem liberais também não sabem o que significa ser liberal. O conservador também, que é outro termo mal utilizado por muita gente. Perfeitamente, né? O conservador é um outro aspecto que é corrompido. O verdadeiro conservador é o cara que ama a liberdade, ama a vida, né? Que ama a família e que tem os seus comportamentos conservadores. Não significa que um conservador que não queira o progresso, não queira o desenvolvimento. Então, as palavras progressista é outra que está corrompida. Então, a gente tem que primeiro conceituar bem cada uma dessas palavras para que a comunicação se dê adequadamente. Mas, considerando a pergunta, não é? A gente percebe que nos países latino-americanos existe esse fetiche. Mas se você olhar bem, é na busca do voto, é na dialética. Se tu pegar os atores políticos que existem nos países latino-americanos, você vai perceber que eles de comunista não têm nada, né? Existem muitos que são corruptos, né? Que desviam dinheiro público, desviam dinheiro da merenda escolar, desviam dinheiro da saúde. Mas se tu olhares bem, esses homens, eles não são comunistas, eles se dizem por uma questão de fetiche, por uma questão de dialética. Então, se tu olhares bem, no mundo, o mundo, ele tem como restício de comunista a Cuba e a Coreia do Norte. Eu reconheço que existe nos países latino-americanos, e em todos os países, pessoas que são realmente comunistas. Calderaro, eu queria ouvir o César sobre isso, eu queria ouvir a perspectiva do César sobre isso, sobre esse fetiche. O que explica, César, esse fetiche? Eu acredito que ao longo do século XX, uma série de mudanças aconteceu, particularmente essa questão da ascensão e queda, né, dos movimentos do comunismo, como a gente viu na própria União Soviética, junto com o fato do ser humano buscar a redenção.
buscar um sonho realizado, buscar uma utopia de que tudo vai, né, acabar bem, que as coisas vão ser igualitárias. Eu acho que em algum momento, até no inconsciente coletivo, né, de muita gente, foi vendida a ideia de que o comunismo conseguiria trazer sobre a Terra expectativas de justiça, de igualdade, que todos nós compartilhamos. Como já foi falado antes, nós não entendemos que isso vai vir através do próprio homem, que a gente vai acabar caindo, né, em alguns buracos que nos impedem de chegar lá. É pecadora, né? Pecadora, dominadora e assim por diante. Mas houve toda uma aura que foi vendida e sempre esses processos começam entre intelectuais, depois artistas que abraçam isso, né, que desposam, começam a apresentar isso de um formato que parece ser interessante e muita gente abraçou. Se você pensar na minha época de universidade, não existia nenhuma liberdade para uma expressão que fosse contrária a um conceito, né, que não fosse socialista, comunista. Você vir com uma ideia um pouco conservador, era já, nos termos atuais, era cancelado, era cortada a participação. E eu acho que isso ficou. E eu entendo que hoje as pessoas continuam afirmando isso por se agarrar naquele conceito, até por um orgulho de que acreditaram naquilo e não estão dispostos a abrir mão. Eu conheço pessoas que literalmente são assim, você mostra evidências, mas existe sempre uma narrativa alternativa para justificar que o mito continua de pé, né? Que essa utopia funciona, quando na prática a gente vê que não. Muito bem, nós estamos chegando já na parte final do nosso programa. Eu queria te dar um minuto, Calderaro, para você fazer uma reflexão final para quem está nos assistindo. Esse tema de Cuba, ele é interessante porque dos dois países que ficaram ainda com as experiências comunistas, ambos com grandes dificuldades econômicas e de relacionamento com os outros países do mundo e também politicamente dentro da sua nação, de forma intestina, como Cuba, que está com os problemas agora sociológicos, antropológicos, reagindo e buscando o caminho natural de uma sociedade livre. Eu penso que é oportuno que se debata, que se dialogue sobre esse tema, para que todas as nações livres se associem em busca de forma pacífica, buscar soluções para que em Cuba se restabeleça uma república liberal, democrática e integrada na sociedade latino-americana, nas Américas e no mundo como um todo. Tudo bem, César. Um minutinho, um pouquinho menos de um minuto para você concluir. Eu creio que a nossa expectativa hoje é grande, pensando do ponto de vista de latino-americano. Os cubanos são um povo, né, são pessoas maravilhosas, é um povo que tem, né, características tão lindas, alegria, são artísticos e o nosso desejo e a nossa oração é que o sistema possa mudar de maneira que haja liberdade e eles possam expressar isso com muito mais alegria e serem alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse foi o nosso programa Versão Cristã desta quinta-feira. Foi um privilégio ter aqui o César Vasconcelos e o César Calderaro, que debateram o tema A Crise Política em Cuba. E relembrando o nosso versículo para finalizar, que está em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cristianismo rima com liberdade. Cristianismo rima, portanto, com democracia, com justiça social, com tudo isso que a gente tem discutido ao longo desse programa. Na próxima quinta-feira, estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, trazendo mais um tema da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. Que Deus abençoe a todos.